Fala, povo lindo, povo santo do Senhor! Que alegria grande de estar junto com você novamente para mais uma aula da nossa classe de catecúmenos, a nossa classe de novos. Eu estou aqui para mais uma aula, que é a aula de número 4. Estou muito contente porque nós estamos avançando então no conhecimento da palavra do Senhor. Como eu já disse para você, nós estamos utilizando esse livrinho aqui da editora Pendão Real, A Coragem de Crer. Adquira esse livro, tá bom? Outra coisa, eu já disse que não fui eu que escrevi nenhuma dessas aulas, eu sou apenas um facilitador. Portanto, essa aula de número 4 foi escrita pelo reverendo Abival Pires da Silveira. Esse reverendo é um reverendo muito querido, muito amado da nossa igreja. Ele foi chamado à glória no ano passado, o Senhor o recolheu. Mas fica aqui o nosso beijo no coração da família por toda essa obra linda que o reverendo Abival proporcionou para nós. Esse ministério profícuo, maravilhoso desse homem de Deus. Nós podemos glorificar a Deus pela vida dele, tá bom? Por toda a obra dele. Dito isto, vamos estudar a lição que ele nos deixou, tá bom? Ele introduz a lição dele dizendo o seguinte, dizendo que uma das doutrinas básicas do cristianismo é a Trindade. Parou, pastor? Que negócio é esse de o quê? Doutrina. O que é doutrina? É o certo. É a régua. Toda vez que você me ouviu falar doutrina, significa que é aquilo que nós temos como certo. Ó, imagina aqui, ó, isso aqui, tá bom? Opa, não tá tão certo, tá? Isso aqui. O que passar disso tá errado, o que tiver pra lá tá errado. Isso aqui é o certo, tá bom? Não a caneta, tá bom, gente? A régua, ok? Muito bem. Então, ele fala da doutrina da Trindade, que é uma das doutrinas básicas. Inclusive, no nosso livrinho aqui, A Coragem de Crer, nós entramos na unidade de doutrinas básicas do presbiterianismo. E uma das doutrinas básicas, então, é a questão da Trindade. O que é Trindade, pastor? Trindade é 3 Deus em um. Um único Deus que, ao mesmo tempo, é 3. E já deu bug na minha mente. Claro, é difícil compreender o ser de Deus. Por isso que o reverendo Abival, muito feliz, colocou esse nome na lição. Deus, conhecemos o que ele permite nos conhecer. Calvino, ele vai falar que tentar entender Deus é como se nosso cérebro finito, a nossa mente finita, tentasse invadir o infinito do ser de Deus. Ou seja, nós somos muito pequenos para compreender a grandeza de Deus, tá bom? Então, nós vamos tentar entender aquilo que dá pra gente entender. Ele vem colocando das fontes bíblicas, né? E ele fala assim que na Bíblia nenhuma vez aparece a palavra trindade, ou aparece esse termo que eu usei, 3 deuses em um, ou um em 3, ou um que são 3. Nenhuma vez aparece isso, tá bom? Ele coloca dessa maneira, mas ele fala que existe diversos textos bíblicos que nos apontam para a ideia de trindade, tá certo? Nós precisamos entender que no decorrer da história as doutrinas vão sendo criadas e moldadas, cada pessoa vai dando uma contribuição e a gente vai entendendo cada vez mais uma doutrina. A primeira coisa que ele fala é a ideia do Deus único. Ele vai falar lá do Israel, do Antigo Testamento, e ele vai falar assim, o eterno Deus, e somente o eterno, e somente o Senhor. Qual é a ideia? Naquela época, existia uma ideia de politeísmo. Existia vários deuses, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus... E o povo de Israel, ele sempre foi conhecido por ser um Deus monoteísta. O que é monoteísta? Mono, de um, né? Teísta, né? Tel, Deus. Então, o povo de Israel seguia um único Deus, o Deus verdadeiro, o nosso Deus, tá bom? Então, a ideia de um Deus só, o único Deus, que é o Deus soberano. E aí tem lá a declaração da igreja primitiva, sabemos que há somente um Deus. Para aqui comigo só, para você entender. Embora a gente fale da Trindade,
nós continuamos sendo uma religião monoteísta. Como assim? Mas a gente acredita no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Mas como nós somos monoteístas? Porque esses três são um. Que difícil de entender, né? É complicado mesmo, mas não se assuste. Você vai entender a ideia no decorrer do tempo, tá bom? E aí ele vem falar do Deus Filho, né? Esse Deus do Antigo Testamento, o Deus Criador, o Deus Pai e tal. E aí ele vem falar no Novo Testamento que é a ideia clara de mostrar que Jesus é Deus. Então ele vem e fala de Tomé dirigindo-se a Jesus dizendo meu Senhor e meu Deus, então colocando a figura de Jesus como divino, tá certo? E aí o próprio Jesus falando eu e o Pai somos um. Então ele já cria essa ideia de que embora Deus Pai seja Deus e Jesus seja Deus também, eles não são Deus separados, eles são um, tá certo? Uma coisa só. Conseguiu entender? Pelo menos a teoria aí, embora seja difícil colocar de fato, né, internalizar isso. O Espírito Santo, ele vai falar que a palavra de Deus também, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele também é um Deus que age em nós. Ó, por meio do Espírito Santo, Deus está presente e age entre nós. E esses três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são um. Apenas um, tá certo? Bom, ele vem falar do desenvolvimento dessa doutrina. Como que é que se desenvolve essa doutrina? Essa doutrina se desenvolve para defender heresias. O que é heresia, pastor? Você vem com esses nomes complicados aí. Heresia é o contrário da sã doutrina. O contrário, aquilo que fere a doutrina. Lembra que eu te falei que a doutrina é uma régua? A heresia está aqui, ó, tá fora da doutrina ou está ao contrário da doutrina, tá certo? O que é contrário da doutrina nós chamamos de heresia, é herege, tá certo? Vocês vão ouvir bastante essa palavra aí, tá certo? Os pastores animados falando, isso é heresia e tal. Então, guarde essa palavra, heresia, contrário à doutrina. Por que vai surgindo esse desenvolvimento da doutrina da Trindade? Porque vão surgindo algumas heresias. Queridos, entendam assim, a igreja começou, mas não se sabia ao certo, né? Não tinha esse monte de livro que a gente tem, essas coisas, tudo. Tava tudo muito novo, então cada um pensava uma coisa e foram ali ajustando o pensamento. Ó, é assim que a gente crê, tá certo? Uma das doutrinas que foi criada foi o unitarismo. O unitarismo criando um Deus único. E qual o problema? Nós também cremos num Deus único, mas o unitarismo desprezava a pessoa de Jesus, dava problema na pessoa de Jesus, tá bom? Não dava para explicar a obra de salvação se Jesus não era Deus. Se Jesus não é Deus, não dá para explicar a obra de salvação. Vamos lá. A segunda heresia que foi combatida com o modelo de trindade é o subordinacionismo. O que é subordinacionismo? Eita, trava a língua, né, pastor? Subordinacionismo é a ideia de que Deus Pai está no topo e aí o Deus Filho, Deus Espírito Santo são subordinados. Ou seja, o Deus Pai é aquele que manda em tudo. Não é assim, tá certo? Na realidade, existe uma questão de que eles vão... Imagine que eles vão girando. Uma hora um tá no topo, outra hora tá no topo. Ou seja, os três que são um estão sempre dando glória um ao outro e sempre os três no comando. Conseguiram entender essa bagunça que o pastor fez agora? Exemplo disso, pastor. Você olha, Jesus falando, olha, aquele que bom mestre, porque me chama de bom? Bom só é Deus. Olha lá, Jesus está exaltando o Deus Pai. Aí tem outra hora que Jesus fala assim, olha, aquele que pecar contra mim e contra o meu Pai,
será perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, ó, tá colocando o Espírito Santo lá em cima. E aí tem hora que você vai ver lá em Filipenses, por exemplo, ele vai falar assim, então o Senhor o exaltou e deu o nome que está acima de todos os nomes. Então, nessa hora, Jesus está acima de todos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são um e que não existe subordinação entre eles. Não é que Deus Pai é mais poderoso, Jesus é um Deus mais fraquinho. Não, nada disso, tá certo? Os dois, eles são, os três, são um, com o mesmo poder, com a mesma glória e do mesmo da mesma essência, tá bom? Tanto é que lá no Concílio de Nicéia foi criado um termo chamado consubstancial, da mesma substância, tá certo? Legal? Muito bem. Uma outra doutrina que foi uma outra heresia que criou foi o modismo. O que era o modalismo? O modalismo era o seguinte, imagina que eles entendiam que Deus se apresentava de modos diferentes, mas que não eram pessoas distintas, tá certo? Pessoas separadas. Olha só, ele tá falando assim, ó, é como se Deus usasse uma máscara. Ele chegasse aqui, olha, esse eu sou Deus Pai, agora ele vai se apresentar de novo. Agora eu sou Deus Filho, agora Deus Espírito Santo. Conseguiu compreender? Não é isso. Eles são pessoas distintas, pessoas separadas, que são um. Eita, pastor, que coisa difícil. Não se preocupa, vai dar tudo certo, tá bom? Entenda apenas que a Trindade é aquilo que nós cremos. E aí tá aqui a confissão, né, de Nicéia. Cremos em um Deus, Pai poderoso, que fez todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, e no Senhor Jesus Cristo, o seu Filho unigênito de Deus, cremos no Espírito Santo. Então nós cremos em quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que eles são os três em um. Ok? Conseguiu compreender? E aí, ele vai colocar aqui, mais ou menos, vou tentar facilitar, mais ou menos a função de cada um, né? Não é bem isso, tá bom? Mas ele vai falar que tem o Deus Criador, que é o Deus Pai, o Deus Salvador, que é Jesus o Cristo, e o Deus Espírito Santo, que é aquele que aponta para Cristo, aquele que está conosco, aquele que nos orienta, enfim, aquele que trabalha conosco, está em nós. Tá certo? Conseguiu compreender mais ou menos? Eu sei que é complicada essa lição, tá bom? Eu mesmo foi uma das mais difíceis para entender. Como assim 3 em 1? Como que cabe 100%, 300% em 100%? Oh meu Deus, que difícil. E aí ele cita, né, as diversas analogias, as diversas formas didáticas para tentarem explicar essa questão da Trindade. E a mais famosa delas é a que ele cita aqui, que é a questão do Sol. Ele fala assim, que o Pai, Filho e o Espírito Santo são o Sol. Entretanto, um é o Sol, lá o grandão, a bola que a gente vê no céu. O outro são os raios. E o outro é o calor que a gente sente. Tudo é sol, o calor é do sol, os raios são do sol, o sol é o sol. Eles são tudo um, só que não, são três diferentes. Conseguiu compreender mais ou menos? Eu espero que não tenha entrado em parafuso a sua mente, tá bom? Mas se entrou, é gostoso demais a gente pensar e tentar explicar algumas coisas, tá certo? Bom, ele propõe algumas coisas aqui, a que eu mais me destacou aqui foi por que é impossível ao ser humano explicar totalmente o ser de Deus. Gente, nós estamos estudando Deus. Nós não estamos estudando a caneta, que a gente pode pegar, girar para cá, girar para lá, observar, colocar num microscópio, analisar o seu material, quebrar, construir de novo. Não dá. Isso é a caneta. Deus é muito grande. É o completamente outro. Você vai ouvir essa expressão mais lá pra frente. Vamos deixar isso para depois, tá bom? Ele não dá para explicar. E o que a gente consegue, aliás, o que ele nos permite, a gente vai tentando compreender.
conhecemos o que ele nos permite conhecer. Beleza? Espero que tenha sido legal para você. Se você ficou com alguma dúvida, me escreve 975668827, meu WhatsApp, você sabe disso. Um grande beijo, até mais.